Olá, hoje eu vou conversar com Anapuaca Tupinambá. Ele estudou em São Paulo, é filho de pai indígena, mãe negra. Hoje ele mora no Rio de Janeiro, mas ele sempre foi muito consciente da sua ancestralidade. Ele criou a primeira rádio na internet indígena no país, a Rádio Iandê, para dar voz e visibilidade aos mais de 300 povos indígenas do Brasil. Anapuaca, é um prazer ter você aqui com a gente hoje e poder falar um pouco da importância da ancestralidade nesse momento de mundo que a gente vive. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço de poder estar aqui com vocês, de poder falar um pouco sobre a minha história e a história coletiva dos povos indígenas, de uma contemporaneidade e conectado com toda uma ancestralidade. Eu fico muito feliz. Então vamos começar por isso. Você é filho de um pai indígena, de uma mãe negra, você estudou em escola de branco e você ganhou um prêmio internacional da Mozilla Firefox pela democratização da internet, criou uma rádio. O que você sente que a ancestralidade trouxe para você? Conta um pouco da tua história e do porquê que você acha importante a gente resgatar da onde a gente veio e a sabedoria, né, dos povos indígenas nesse momento de mundo. A minha origem, como você mesmo disse, meu pai é indígena, minha mãe é negra com indígena. Imagina que eu nasci já sabendo quem eu era e para onde praticamente eu deveria ir. Essa foi uma das minhas maiores felicidades, mesmo sabendo que era uma luta difícil, e sempre será difícil ser indígena no Brasil, pensar que o território, né, o Brasil é indígena, não tem como dizer que não é. Então, a minha história ela vem de uma tradição muito antiga, ela vem antes da colonização, antes da invasão. Eu tenho uma frase que eu sempre digo no final de qualquer bate-papo, que é: seja um bom ancestral hoje, mas eu vou falar agora logo no início, porque é isso que me motiva. Então, quando eu olho para minha família, hoje eu olho para os meus netos, olho para os meus filhos, eles são ancestrais presentes, e é neles que eu tenho que focar. É na luta dessa ancestralidade que está hoje e por pessoas e por ancestrais que me deram a possibilidade de estar aqui hoje. Que bonito isso que você está dizendo. Queria te perguntar um pouquinho, né? Você tem um projeto, você criou uma rádio para dar voz aos mais de 300 povos do Brasil. Como é que surgiu a ideia de criar a Rádio Inhandê? Me conta um pouquinho dessa história. Então, a Rádio Andela nasce muito antes dela ser a Rádio Andê, né? Em São Paulo, nos anos 80, né, eu estava lá, existia o programa de índio, que era do Ailton Krenak, Álvaro Tucano, grandes lideranças. Só que ela era uma rádio que era um programa dentro da Rádio USP. Só que assim, beleza, é um programa dentro de uma rádio de não indígena, tá. E aí, quando é que a gente vai ter a nossa própria mídia? Quando a gente pode ter essa força? E eu me perguntei isso aos 6 anos de idade. Então, nessa pergunta que levou, sei lá, 34 anos para ser respondida por mim. E assim, as minhas experiências foram sempre perguntando por que a gente não tinha nossas próprias mídias. Aos 9 anos eu voltei para a aldeia e lá fiquei até meus 13 anos de idade. Quando eu venho para o Rio de Janeiro, meus pais se separam. Antes, mas assim, a gente vem para o Rio de Janeiro, eu, minha mãe e meu irmão. E aos 15 anos de idade eu faço o meu primeiro zine. Então, esse zine, que era uma experiência que eu tinha do movimento punk, do movimento europeu de comunicação, eu fui ser DJ de música eletrônica final dos anos 80, caso 88, 89 e 90, que é o boom que explode as músicas da Eurodance, e descobri que era um péssimo DJ, dos piores que eu já vi na minha vida, música eletrônica, e nessa pegada fui trabalhar em rádio, ser locutor de carro de som, e aí para em rádio comunitária, rádio AM, no Rio de Janeiro, a Rádio Grande Rio, em Itaguaí. Depois fui ter experiências no audiovisual, conheci uma jornalista a qual me ensinou, eu casei com ela, ela é uma professora jornalista, Ellen Marci, que é falecida.
aprendi sobre jornal impresso, fui trabalhar em jornais impresso, alternativo, comunitário, comercial, e eu fui aprendendo com a comunicação, as experiências comunicacionais. Só que os indígenas, as mídias indígenas não estavam presentes. Existia um jornal que eu trabalhei que chamava Black News, Notícias Sem Preconceito, que a gente acabou construindo nela as primeiras pautas indígenas. E trabalhei, fui ser diretor da Ar Livre, uma associação de rádios comunitárias, ser diretor de organização, isso nos anos 90, 96. E por aí essas experiências comunicacionais eu fui trazendo, eu falei, gente, isso eu vou usar em alguma coisa, eu vou usar na luta indígena. Nos anos 2000, eu passo a consumir a internet desde 95 até os anos 2000 e fui testar projetos, experiências. Participei de uma rede de indígenas, que era uma rede de indígenas gestada por não indígenas, saio dela em 2007 e aí comecei a desenvolver um projeto chamado Web Rádio Brasil Indígena, que ela deu 150% de tudo de errado que poderia fazer sobre uma web rádio, e ela foi a maior motivação para poder realmente fazer algo futuro que não te desse tanto errado. Em 2012, tentei implementar um projeto já falando de um conceito de etnomídia indígena que eu comecei a propagar, escrever, dinamizar, apresentar para os indígenas e não indígenas, e ela foi rejeitada pela Universidade de Brasília, pelo UNB, por alguns professores, e aí eu falei, olha, vou montar na prática esse conceito, a mostrar que esse conceito comunicacional indígena ele é válido, ele pode ser pensado e entregue para os povos indígenas. E aí, em 2013, eu convido 2 indígenas para poder fazer parte da equipe, eu trazendo essa experiência comunicacional para poder trazer e pensar uma comunicação indígena para o mundo. E aí a Rádio Andê, ela se tornou um amplificador de vozes. A gente nem dá vozes para as pessoas, a gente amplifica vozes. Então foi um site que foi preparado para as pessoas, para esses indígenas, esses parentes do Brasil e do mundo, mandarem seus conteúdos e a gente botar numa grade, não só conteúdo de notícia, mas conteúdo musical, que acabou a gente criando um outro cenário, que é o cenário da arte, da música indígena brasileira contemporânea, algo que não existia, porque ninguém toca música indígena nas rádios, então a gente é a única no país até os dias de hoje, e a gente está nessa pegada, então assim, criou-se essa mídia, e por ela eu tinha outros projetos também, que era conectar, né, agradecer esses indígenas músicos, artistas, que foi criar o IB Festival. Então ela também começou a criar negócios, começou a criar ideias, e ela foi gerando novos caminhos e conectando os mais indígenas, não só da música, mas da arte plástica, indígenas com vários outros valores artísticos, e criar um novo olhar contemporâneo para esses indígenas. Essa foi uma das forças macro de criar um web rádio indígena. A Rádio Andê em tupi antigo quer dizer nós, né? Nós em tupi. Então, essa é uma grande pegada e foi uma grande sacada para criar uma ferramenta comunicacional indígena. Olha, que coisa mais interessante, né? Você descreve uma série de habilidades de futuro, né? Primeiro, você é uma pessoa que teve várias vidas, né? E várias carreiras, né? Você desde trabalhou em tudo que é tipo de mídia, né? Desde mídia impressa, a rádio, você empreendeu, você começou um zine, enfim. Você mostra uma das coisas que a gente percebe nesse mundo hoje. A gente dificilmente vai ter uma única profissão, né? A gente vai ter que se reinventar muitas vezes. Dizem que hoje, em média, uma pessoa vai ter talvez 7 profissões, em média. Então, acho que é bonito de ouvir a tua história. Desde os anos 80 você já faz isso, né? Você já se reinventa o tempo todo. Então, queria só destacar que eu acho que isso, para quem está nos ouvindo, é um exemplo muito real de profissional do futuro, né? De como é que a gente se reinventa. E você também está mostrando uma série de coisas que estão começando a acontecer a partir do momento que você amplifica a voz, né? E você usa muita tecnologia, chama a minha atenção. Você começou a entrar na internet em 95. Eu também comecei a entrar na internet em 95. Eu criei talvez uma das primeiras agências digitais do Brasil, quando não tinha nem internet fora da universidade. Então eu entendo da onde você vem, eu vejo você falando
falando, por exemplo, de usar ferramentas como o WordPress. São coisas que normalmente a gente não associa, né? A gente associa que talvez nas comunidades indígenas exista um conhecimento e uma sabedoria muito mais conectada na terra, que tecnologia talvez venha de meios mais urbanos, e me alegra ver, né, o quanto você usa a tecnologia e o quanto isso está ampliando, né, a voz dos indígenas. Então eu queria te perguntar agora, nesse final, que dicas você daria, né, para um jovem indígena que está entrando agora no mercado de trabalho? Você que tem essa, né, você usa a tecnologia, você transita nesses dois mundos, que dica você daria para quem está começando agora? Que futuro você vê para esse jovem indígena? Eu sugiro, de uma forma muito consciente, primeiro olhe para si, olhe para frente, olhe para a tua história, para a tua memória e quais entregas que você quer fazer. Se você só quer ganhar dinheiro, né, ser um profissional só de grana, então esqueça a tua ancestralidade. Você quer ser um profissional que vai inovar, que vai buscar sabedoria ancestral, que você vai pensar num futuro coletivo. O dinheiro ele vai vir de uma forma muito natural pela tua potência, né? Como eu fui disse, reinventar o tempo inteiro, olhar para vários cenários possíveis, não tenha medo de errar. Errar é uma necessidade e pensar que esses erros ele vai te levar você vai corrigir eles e fazer algo melhor e fazer boas entregas. Estudar sempre, né? Pensar, inovar, é estudar, é testar. Não sinta medo de aprender, porque tem gente, eu sou limitado. Não existe limite para o conhecimento. Faça realmente acontecer. Só você fará o melhor para quem você quer entregar. Não existe. Não terceirize as tuas ideias nesse momento. Não centralize, mas não terceirize. Então, trabalhe pensando no seu povo, na sua nação, na sua sociedade e para a gente ter um país melhor. Né? E isso depende. As nossas etnias são poderosas, mas muito mais poderosas somos nós todos construindo coisas bacanas para toda a sociedade, se ela é indígena ou não indígena. A população não indígena do Brasil não conhece as nossas realidades e a gente utilizando as ferramentas como meios, ela não é o final. Você nunca vai fazer algo só por ausência ou por falta de ferramenta no seu trabalho, mas ela é um meio para você fazer entregas. Vamos ajudar os nossos parentes de todas as regiões do país, mas principalmente entregar para os não indígenas o conhecimento, a história e a memória dos nossos povos. Assim a gente sai da invisibilidade e agrega, faz a junção, faz fusões de realidades. Que alegria, queria te agradecer por ter estado aqui com a gente hoje. Eu saio dessa conversa inspirada e transformada. Muito obrigada. Aí eu que agradeço. Saudação a todos. Seja um bom ancestral hoje. E muito obrigada a você que está nos assistindo. E se você quiser rever essa entrevista ou alguma outra da série de Profissionais do Futuro, acesse Globoplay. Até a próxima conversa.